entendi. Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje é dia 3 de outubro de 2010, domingo, dia das eleições no Brasil. O verbete é o 1710, 3 páginas, 40 elogios e 10 máximos. O tema é binômio, problema, solução. Bem adequado para os processos brasileiros. Especialidade, autoexperimentologia. Definição. O binômio problema-solução é o desafio permanente da conjugação da questão de destino do momento evolutivo e a resolução consequente pressionando toda a consciência, homem ou mulher, em face da evolução consciencial ou especificamente da execução da autoproex. O fato de antes da solução existir o problema, o diagnóstico do problema, a diretriz da solução, a definição da solução, a solução desassediadora crítica, a solução não violenta dos conflitos, a solução existencial pelo autoenfrentamento, o autofoco na solução e não no problema, a solução emergencial, a solução razoável, a solução pertinente, a solução parapsíquica. Na remissiologia nós temos, além das, são 15, nós vamos falar 5 remissões. Autodestravamento, autorresolução, com sim problema, solução lógica e solução parapsíquica. Frase enfática. A holomaturidade aponta a condição da vida intrafísica pessoal sem maiores problemas, como sendo, paradoxalmente, a perda evidente das oportunidades evolutivas da existência humana. Como interpreta você o binômio problema-solução? Quais os efeitos evolutivos predominam em você? Os problemas ou as soluções? Agora, pergunta. Minha filha tem 23 anos e tem muita dificuldade de dormir à noite. Já ouvi dizer que a genética interfere no sono de acordo com a temperatura que aumenta e diminui no corpo em horários diferentes. Nesse caso, é aconselhado dormir no escuro mesmo que de dia e tomar medicação. Mas no caso dela, não toma medicação e percebo que tem consciências que não a deixam dormir porque ela sente sono, deita e não consegue dormir. Gostaria de levá-la ao complementário. Ela já conhece a conscienciologia, fez CIP e consciência-terapia. Acho que o medo e as consciências não a deixam chegar até aí, embora demonstre vontade de ir. Me ajude, não quero fazer estupro evolutivo, mas caso ela aceite, estaremos aí no próximo complementário. Vamos pôr energia aí, vamos ajudar a moça. Ontem, após a palestra gratuita do IPC, 2 alunos de primeira vez decidiram ficar para assistir ao filme do vídeo projeção. O vídeo não funcionou. Eles ficaram 2 horas conversando conosco e refletindo sobre o CIP e decidiram se inscrever para o CIP que começou hoje. Essa sincronicidade do vídeo não funcionar e eles decidirem se inscrever pode ser proporcionada por amparadores? Os amparadores sabotariam o vídeo? Como funciona esse processo extrafisicamente? Olha, isso aí é um caso para você entrar no binômio problema-solução, que é o tema de hoje. Isso aí a gente tem que ver. Agora, ó, precisa de examinar. O amparador só entraria numa condição dessa se isso fosse só para eles. Se tem outras pessoas, não teve amparador nisso. Eles não vão fazer uma coisa para fazer estupro evolutivo, para prejudicar outros. Então, o santo paga pelos pecadores. Não existe isso para amparador, não. O livro Cruel e Punição Usual, as implicações horripilantes global da lei islâmica, escrito por Noni Darwish, fala sobre as atrocidades contra as mulheres muçulmanas. Pode comentar sobre esse assunto? Na fé muçulmana, um homem muçulmano pode se casar com uma criança de 1 ano de idade e ter intimidade sexual com essa criança, consumar o casamento por 9. O dote é dado à família em troca da mulher, que se torna sua escrava, e para a compra de partes íntimas da mulher, para usá-la como um brinquedo. Mesmo que uma mulher é abusada, ela não pode obter o divórcio.
Para comprovar o estupro, a mulher deve ter 4 testemunhas do sexo masculino. Isso foi escrito pela Noni Darvish, que é desse livro, foi publicado aí agora. Vocês durmam com um barulho desse, observa bem como é que estão as mulheres. Isso é século XXI. Todo e qualquer banho de energia positivo, não é possível um assediador ludibriar nessa situação. Que bobagem é essa? Banho de energia tem de todo jeito. Nós falamos banho de energia grande, por exemplo, aquilo que eu sempre coloquei como 40ª manobra energética, que é aquela que vem para pacificar, para equilibrar, para harmonizar, para melhorar, para dar homeostase. A pessoa se sente melhor, não tem ressaca energética. Agora, você pode receber um banho de energia, formigamento, inundação de energia de assediador, passar mal e ter até ressaca energética. Isso é outra coisa. Desde criança, sempre tive facilidade em visualizar, como se fosse uma tela mental, algumas imagens de rostos. Depois que conheci a Conscienciologia, há cerca de 1 ano, esse processo aumentou. Comecei a ver rostos muito deformados, esfumaçados. Quando estive aí em Foz e fiz o meu primeiro laboratório de EV, percebi que esse fenômeno foi muito intenso. Desde então, esses rostos deformados desaparecem da minha tela. Continuo tendo essas visões, mas não são figuras bem mais brandas e de corpo inteiro. Essas experiências geralmente ocorrem no momento que estou descoincidida, antes de dormir. Tenho tentado interagir com essas imagens, mas não obtenho resposta. Devo continuar insistindo nessa comunicação? Isso pode ser considerado clarividência? Não, não é só clarividência, isso é assédio, bem claro. Você está mexendo aí com o povo da baratosfera, quer dizer que você esteve por lá. Você tem que dar um jeito de superar isso o mais depressa possível, acabar com isso. E isso aí na hipnagogia, que é o início do seu sono, é típico do processo de assédio. Outra coisa, tudo que vem com muita fumaça e esquisito e deformado é da baratosfera, é gente pirada, consciex doente, assediador. Quase sempre é conscener, é consciência energível, consciex energível. Então, você tem que dar um jeito de acabar com isso. Eu vejo esse povo, mas não tem nada deformado. Quando tem deformado, a gente joga energia para assistir. Onde aparece gente deformada é na assistência da TENEPS. Tive contato com a obra Cristo Espera por Ti. Olha só, a Mar não está aí, né? Está lá. Tive contato com a obra Cristo Espera por Ti nos idos de 1995, enquanto paciente da consciência terapia e frequentador relativamente assíduo dos cursos de SCP-2, até então ministrado apenas pelo senhor. Já li e reli o livro algumas vezes, e recentemente adquiri a nova obra, edição, comentada pelo senhor Osmar Ramos Filho. Identifico profunda afinidade com a obra, sempre confirmada pelas repercussões energéticas que percebo durante a leitura. Pediria um esclarecimento de como me aprofundar mais no assunto e identificar possivelmente alguma relação minha, pessoal, com a história ali descrita. Olha, seria bom, o nome do senhor aqui é Oswaldo Vernet. Eu não sei se o Vernet é francês lá dele, alguma coisa que tem. Vernet. É seu amigo? Então você já sabe quem é. Agora, ó, eu estou falando o nome que é para a gente localizar, para a Malo ficar sabendo. Agora, seria bom, Oswaldo, ver os 4 livros que já escreveram sobre esse romance. Sendo que o último, tudo indica que nós vamos publicar aqui, que é esse da defesa de tese de doutorado lá do nosso amigo. Pois é, nós vamos publicar o livro aqui. Parece que ele topou a parada. O professor Osmar falou com ele. Então, seria bom o Oswaldo entrar em contato para ver esses livros que já foram publicados. Só o Osmar tem 2 livros, né, sobre o assunto. É preciso ver. Moro numa cidade à beira-mar, mas passo muito tempo sem ir à praia. Quando vou, em regra, à noite, tenho projeção consciente, não espontânea e lúcida. Qual a explicação para o fenômeno? Não, o problema é que se eu também morasse assim, do jeito que você está morando à beira-mar, seria a mesma coisa. Eu já fiz isso muito. Eu morei no Rio 32 anos, só que tem que eu não passava lá. Quando eu estava, às vezes, eu também fui à praia, durante muito tempo à noite. Nas minhas viagens também eu fui. Eu cheguei a dormir na praia de Waikiki,
em Honolulu, no Hawaii, durante a noite, é lógico. Deitei lá e dormi, etc., tal, com calma, porque lá tinha segurança, a gente podia fazer isso. Agora, é interessante aí a sua afinidade, rapport com o mar, né? Alguma coisa que tem, precisa ver. Isso de morar à beira da mar e a pessoa não ir à praia, isso é normal, todo mundo é assim. Em uma dupla de promíscuo, no relacionamento sexual, o assediador da consciência homem vampiriza a energia da consciência mulher e vice-versa, é óbvio. O assediador, ao se deparar com as defesas energéticas de uma consciência, pode se vingar com seus familiares indefesos? Também pode, desde que a pessoa tenha ambiente para isso. Se o holopensene é furado e não tem defesa, tudo é possível. Fui reprovada 2 vezes na prova prática de direção do Detran do Paraná. Antes de tentar pela 2ª vez, o instrutor da autoescola me propôs fazer o pagamento extra para que fosse aprovado. Não topei, e ao fazer a baliza, o aplicador da prova me fez fazer 2 vezes, sendo que na primeira tentativa disse que o pneu da frente estava posicionado um pouco fora da faixa. E na segunda tentativa que eu tinha conseguido, mas tinha terminado o tempo. Claramente ele me reprovou por não ter pago. Não considero uma opção pagar pela carteira de motorista. E depois que comentei essa história com amigos, soube que muitos pagaram e consideram isso corriqueiro. Seria uma opção fazer esse pagamento? Meu código de ética pessoal me diz para não fazer isso, mas estaria sendo eu certinha demais? Não, você está certo e quem está pagando está errado, porque isso é a corrupção instalada no Brasil. Está errado. Hein? Pois é, 3 vezes. Ó, ela aí foi reprovada 3 vezes. Ela aguentou, filho. Isso é um perigo, está tudo errado. A gente não pode coadunar, se acumpliciar com esse povo. Quando eu fui fazer a carteira, Valdo, lá no Rio, era no Maracanã, né? Até hoje é no Maracanã a prova. E aí vão todas as autoescolas, fica um negócio lotado, né? E a gente vendo passar o tempo e rapidamente ia diminuindo o número de alunos, né? Eu falei, mas só 2 carros aqui para fazer a avaliação. E está indo tão rápido, né? Aquilo me chamou a atenção. Aí lá pelas tantas, isso o pessoal na autoescola já tinha me convidado para pagar, né? E eu tinha dado contra. Aí lá pelas tantas aparece o dono da autoescola, lá no Maracanã, e me chama no canto. Aí ele mostra a relação das pessoas que estavam fazendo a prova. Tinha todos os nomes, eram em torno de 200, e o meu estava marcado, com CP. Que só era, você que não pagou. Só eu marcado, cara de pau, que era o único que não tinha pago. O único que não tinha pago. Ah, mas aí eu fiquei furioso. Eu já entrei lá na hora da avaliação, já falando de corrupção e olhando para o cara que estava analisando. Quase atropelei um ciclista e tal, e já fui aprovado, porque ele ficou com medo. E foi. Ué, eu falei, não, porque meu pai é advogado, fui pensando e falando, né? Parar com essa palhaçada. Agora, incrível. Todo mundo... Agora, na minha época, no Rio, não teve nada disso, não. Eu não sei se era a minha cara, né? Outra coisa, eu fiz poucas aulas. O cara falou, não, você já pode dar aula, você não quer trabalhar com a gente? Falaram para mim. Alguns ainda foram lá fazer a prova? Não, o pessoal tudo falando, ai, tô com medo, tudo tinha pago. Mas nem faz a prova. Pessoal, não faz a prova. Tudo teatro. Quer dizer, então, que as autoescolas do Brasil são mesmo tudo corrupto. Peço sua paciência, mas não entendi esse negócio de masturbação da conscienciologia. Como é algo nevrálgico, tanto do ponto de vista social quanto religioso, sempre vi muita repressão sobre o assunto, e essa naturalidade de vocês é uma novidade. E assim farei mais uma tentativa de entender. Veja, masturbação faz 50 anos que é uma coisa natural, todo mundo sabe que isso é fisiológico, besteira é essa. Todo mundo faz. Isso faz parte do serviço, é recomendado até na medicina, em certos casos. Eu trabalho com isso faz só, veja bem, 950, 60 para cá, são 60 anos. E outra coisa, eu não sou o grande masturbador oficial, ou técnico, ou profissional, ou qualquer coisa, nada disso. Agora, ó, se o meu amigo quiser vir aqui, eu vou conversar com ele, da boca para o ouvido, como eu faço com certas pessoas, para explicar certas coisas da masturbação, que ajuda principalmente os homens. Como é possível alguém se masturbar sem mentalmente pensar em outra pessoa? Pois é, vem aqui que eu te explico.
Seria essa a proposta da conscienciologia? E não é só a minha, é de um monte de gente que já faz isso, até no exterior. Ou quando falamos em masturbação, o único meio de fazê-lo de um modo cosmoético seria tendo como objeto mental a parceira de nossa dupla evolutiva. E quando não há parceira? Pois é, vem aqui que eu te falo como é que é. Eu não posso falar isso assim publicamente, que eu não estou dando mais o curso de sexo somático. Agora eu não vou perder tempo com esse negócio de sexo, que eu estou estudando consciência. Consciência não tem sexo, é só o corpo. Nós não estudamos somatologia aqui o ano inteiro, não é só isso. Eu quero agradecer aqui a IAC, sabe? Que é International Academy of Consciousness, no nome da Nancy Trivelato e também do professor Wagner Alegretti, que estão me convidando aqui para participar da premiação do 2º Prêmio Global da IAC como contribuição científica em Conscienciologia. Isso vai ser feito lá em Portugal, lá no Alentejo, no dia 23 de outubro de 2010, às 19 horas, no campo de pesquisa IAC, na Herdade da Marameleira, em Évora Monte, Portugal. Agora, eles já estão dando esse prêmio já faz algum tempo, e a IAC tem promovido diversas atividades científicas. Vocês sabem, eu não estou viajando mais, não estou saindo daqui. Eu até que desejaria ver lá como é que está, porque lá está diferente, fizeram laboratório, uma série de coisas. Mas, olha, eu fico devendo. Eu vou sair do corpo e dar energia para vocês, se eu puder. Vamos ver o que eu faço. Agora, fisicamente, não dá. Eu agradeço muito aí essa honra e a lembrança da minha, vamos dizer, discreta personalidade nessa história. Outra coisa, comunicado sobre a Expo Conscienciologia. Por solicitação do shopping, foi preciso desocupar a sala da Expo Conscienciologia. As atividades ficarão suspensas por tempo indeterminado. Contamos com o apoio de todos, voluntários e ICs, para retornarmos às atividades o quanto antes em local ainda a ser definido. Atenciosamente, Flávia Amaral, do Discernimento, datado do dia de hoje. Entende? Dia 3, dia das eleições. Agora, eu tenho aqui uns dados que o doutor Eduardo ali pesquisou na internet sobre o Mário Palmera. E aqui tem até a revista Destaque com a cara do Mário. O Mário foi um grande benfeitor meu, foi meu patrão durante muitos anos. Eu trabalhei com ele. Ele era fora de série. Esse cara nasceu 2 quarteirões da minha cidade. Nós somos da mesma cidade. Foi por isso que a gente viveu muito tempo lá e trabalhamos muito tempo junto. Aqui, ó, está falando aqui os dados que eles fizeram, viu, Loche? Então eu queria lembrar isso. Fizeram um memorial faz 4 anos. Foi depois que nós estivemos lá. Então é preciso a gente ir lá ver esse memorial do Mário, tá certo? Você marca isso aí. É preciso saber onde é que é, como é que é, etc. Tal. Eu desejaria ir lá para ver o que é que se passa e como é que está esse memorial dele. Professor. Agora, aqui tem muito detalhe. Professor. Inclusive, ele arranjou aqui, ó, um facsímile do Lavoura e Comércio, quando foi feita a nossa faculdade lá. Entende? Tem a fotografia do Mário com Getúlio e tem o Juscelino, que foi o incentivador da Faculdade de Medicina. Entende? Agora, está aqui. Ainda no corrente ano, o seu funcionamento. Exame vestibular, Lavoura e Comércio, entrevista exclusiva, houve o deputado Mário Palmera. 1964, 1º de abril aqui o jornal. Agora, outra coisa também, está mostrando aqui foto do Mário, já com uma certa idade, e mostra também o irmão dele, que é o Eduardo Palmeri, que escrevia em São Paulo, que também escreveu uma série de livros, que eu conheci também, morou também em Uberaba uma temporada, que era irmão dele. Agora, o pai do Mário era amigo do meu pai. E eu, então, depois fui trabalhar com ele e nunca mais paguei nada dos meus cursos, porque tudo era o serviço que eu prestava também, e comecei a ser funcionário das escolas. Agora, aqui, ó, não está falando nada porque quer que o Mário quis fazer o colégio. Ele queria fazer a cidade universitária de Uberaba. Foi por causa dos padres, da padraiada, porque ele estudou no colégio diocesano. Está falando aqui que ele estudou, mas não estão explicando por quê. O Mário não podia falar isso por causa da política.
Ele agora já dessomou, a gente pode falar. O problema todo é o seguinte, os padres abusavam dos alunos do colégio diocesano. Ele chegou no pátio e viram, e olharam para ele e falaram assim, vem cá, por que você está tão ruborizado, tão vermelho? Você estou com indignação de ver o que aconteceu com fulano aqui, que esses padres fizeram com ele. Eu vou fazer aqui um colégio para acabar com esse colégio dos irmãos maristas em Uberaba. Ele era rapaz, quando ele estudou lá. E olha, ele rodou, ele fez isso. Agora, o Mário também tinha relação com os processos nossos da Amazônia, de pesquisa. Aqui está mostrando o barco que ele fez, como é que era. O barco era o mais avançado que havia na época. Agora, ele passou vários anos lá depois, rodando. Agora, eu perguntei para o Marcelo, onde é que tem esse material do Mário? Nunca eles encontraram nada. Então, tudo que ele fez, a gente não sabe o que é que ele realmente fez na Amazônia. E ele mesmo dizia que, com referência à Amazônia, ele era talvez um dos caras que mais entendia da Amazônia, depois de alguns anos. Sabe, no fim da vida, pensava assim também. Valdo, ele intermediou também a Ponte da Amizade aqui, né? Não, a Ponte da Amizade foi ele que deu força para isso, para fazer tudo. Outra coisa, o Stroessner, ele convidou o Stroessner para vir morar, porque o Stroessner tinha ajudado o Jango Goulart na ocasião. Então ele quis refazer a situação. Agora, o que se passa? O Jango não quis ir para o Paraguai, ele foi para o Uruguai. Devido às instâncias, aquele negócio, uma opção de coisa ali. O Jango, o Brizola, esse povo, Getúlio Vargas, tudo tinha problema da instância. São as fazendas, aqueles lugares lá. Então, eles tinham interesse nisso do Uruguai. O Brizola também teve esse interesse. Então, a gente entende. Agora, o Mário quis melhorar a imagem do Jango perante os paraguaios e principalmente o Stroessner. Então, ofereceu para ele local para ele morar no Brasil. Entende? Agora, ele foi embaixador aí. Aí está falando a época de 61, 60 e pouco, o negócio todo, quando eu vim aqui de avião, eu vinha de Cessna, para trazer material para ele assinar. Agora, fala de 3 guaranas que ele compôs, você sabe, né? Está falando, pois é. Agora, ele gostava, o Mário gostava dessas coisas. Ele aprendeu até piano, etc. Tal. Ele tocava os negócios e fazia a guarânia. Na noite de lua cheia, aquele negócio. Tudo isso. Já era de uma certa idade fazer isso. Agora, está mostrando aí também os dados do livro dele, o Vila dos Confins, tudo. Tem o Chapadão do Bugre. Né? Agora, o Mário tinha muita facilidade de comunicação oral, você está entendendo? Para falar, para escrever, como didática. Lá fora de série. Genial, Mário. Fora de série. Agora você vê a panca dele, não é fácil. Não, fora de série. Ele vinha, a força presencial do Mário era fantástica. Todo lado. O Getúlio é que ficava doido com ele. É tanto que ele ia ao Uberaba, quem lia os discursos do Getúlio era o Mário. O Getúlio fazia o discurso, dá para ele ler. Ele é que apresentava. Ilha Palmério também era uma atriz de cinema de tão bela, né? Não, a linda, Cecília. linda. A Cecília era linda, ela era mais mignon, mais linda, super inteligente, fora de série e uma cabeça administrativa. Agora, eu fazia muita coisa com ela porque, na verdade, eu ajudei até a criar os filhos deles, né? Que eu que morava lá com eles. Então, ela tinha muita coisa comigo. Então, eu lembro muito bem que tinha que plantar gérbera para a entrada quando o negócio se transformou, que estava caminhando para as faculdades, aquele negócio. Então, ela falou assim, Valdo, vamos lá, você vai me ajudar, vamos plantar gérberas. Eu quero gérbera de fora a fora. Aí eu fui lá plantar gérbera com ela. Nós fazíamos uma opção de coisa assim junto. Ela me dava certas missões para eu cumprir. Você está entendendo? A gente morava tudo junto, é a mesma família. Às vezes eu dormia lá, eles viajavam, tinha uma coisa, eu dormia com os meninos quando eles estavam crescendo, lá na própria casa. Agora, almoçava com eles, às vezes jantava, aquele negócio todo. Tinha uma governante que às vezes arranjava comida para mim, porque eu era o único que morava lá. Agora, de vez em quando, não tinha ninguém lá, só eu. Ficava os 4 pavilhões, sozinho, eu
E os amparadores, quando era possível. Era a vida. Mas ali está bem claro sobre o Mário. Tem pouca coisa errada naquilo ali. A maioria dos dados corresponde à realidade mesmo. Sim, eu acho que foi o Marcelo que ajudou nesse verbete da Fundação Getúlio Vargas. Porque é citado, acho lá na bibliografia. Não, o Marcelo é que tem os dados, né? Ele deve ter mostrado tudo direitinho. Agora, o aniversário de morte dele foi dia 24 que passou agora, né? 24 de setembro, né? Ele faleceu em 96, né? Foi. Agora, gente, vamos então ao nosso binômio problema-solução. Eu quero dizer para vocês que nós não podemos falar nada de política ainda, só depois das 5 horas, né? Depois das 5 pode que acabe a eleição. Eu quero dizer para vocês que eu fui o primeiro a votar na minha sessão. Pode falar. Você podia explicar a frase enfática? A frase enfática. A holomaturidade aponta a condição da vida intrafísica pessoal sem maiores problemas, como sendo, paradoxalmente, a perda evidente das oportunidades evolutivas da existência humana. Então, veja, quando você trabalha na vida humana, você tem que pensar na evolução. Se a pessoa não pensa nisso, então os problemas da vida humana aumentam e a pessoa não vê evolução através disso. Todo problema que nós temos aqui é uma crise de crescimento. A gente tem que entender por isso. É por aí. Agora, é um paradoxo você enfrentar os processos dos percalços, das vicissitudes humanas, você está entendendo? Como sendo o aprendizado. Mas não tem outra saída, você não pode fugir disso. Então, são as oportunidades evolutivas da vida humana. É perda porque você fica fazendo coisas junto com os outros, não tem jeito de você fugir. Você tem dor de barriga, cólica intestinal, dor de cabeça, dor de dente, quebra a unha, tem a unha encravada. Não é aquilo que eu falo para vocês, o ideal é a gente ficar livre disso aqui. Você não acha que tem dimensões conscienciais? Essa dimensão aqui não é consciencial, é uma dimensão animal. Por isso que a gente cuida dos nossos primos, que são os primatas. Eles também são chamados de primatas, os nossos primos. São os macacos. São os primos, primatas. Estuda primatologia, quer dizer, estuda os nossos primos. Vamos entender bem isso. Valdo, mas essa frase enfática também é aquela que você fala. Se a vida está muito boa, alguma coisa está errada. Tem alguma coisa errada. O negócio sério é isso aí. É isso que está falando. Agora, a perda das oportunidades evolutivas. Mas é porque aqui está falando da holomaturidade. O que me pegou aqui é a holomaturidade. A holomaturidade aponta a condição da vida intrafísica pessoal. Não, agora, é difícil aqui. Todo paradoxo é complexo. Em tese, todo paradoxo é complexo. Então, cria problema para a pessoa entender. Se a sua vida está ótima, você está péssimo. É isso aí, a frase é isso. Entendeu? Essa frase eu falo isso, não sei há quantas décadas. Permite isso. Já brigaram comigo por causa dessa frase. Dá uma falada também na exemplologia, que é um paradoxo também, né? O sadio do doentio. Então, acho que aí continua. Também é isso. Então, você podia explicar? É o sadio e o doentio. Agora, aí tudo é o problema da solução e do problema. O sadio são as soluções, o doentio são os problemas. Está bem claro. Pode falar, Felipe. Nós poderíamos falar que o enumerador seria um especialista nesse binômio, por ele clarear mais os problemas para as consciências? Ele é bom, mas não é só isso, não. Ele é bom no processo das listagens, das enumerações. Agora, a numerologia é uma coisa seríssima, que é a base de tudo. E outra coisa, o dicionário cerebral analógico é baseado em enumeração. Agora, a enumeração ela vai dar uma visão melhor do problema para a pessoa também. Ela leva a pessoa para a cosmovisão, a cosmovisiologia. É a base de tudo. Então, você vai ser mais multi-existencial, multidimensional. Está entendendo?
multiveicular, tudo muda. Professor Valdo, uma outra questão. Com relação ao pré-histórico da TENEPS, o que o senhor poderia falar para a gente de outras existências? Aí eu já pratiquei prática? TENEPS já antes. Agora, hoje eu estou mais assim, como é que a gente poderia falar? Mais desenvolvido. Você está entendendo? Agora, tem gente que pratica TENEPS há milênios, mas isso é serenão, esse povo todo evoluciólogo, eles já fazem isso há muito tempo. Agora, o problema de falar assim, popularmente sobre o assunto, é a primeira vez. A minha vida só podia chegar e ficar na TENEPS. Pronto, não precisava mais nada. Já valeu a vida, para mim. Eu sei por causa do alcance disso. Mas, professor, porque nós estamos tornando popular uma coisa que era secretíssima. Isso era muito difícil. Agora, mesmo sendo secreta, ela já teria essas características que tem hoje ou ela era algo mais primitivo? Não, para o povo que era mais lúcido, ela teria, porque as iniciações não davam certo. Porque ficava sempre na base de guia cego. Entendi. Eu já fazia sem guia cego. Não existe TENEPS com guia cego. Tem que ser com amparador autoconsciente técnico. Ou da paratécnica. Ele entende do assunto multidimensional. Entendeu? Então, isso é a diferença. Por exemplo, muita gente fez coisa parecida, até hoje ainda faz. De iniciação, com guia cego, faz prece, acende vela, mexe com um monte de coisa de incenso, faz o mise-en-scène, o ritual, a liturgia, você está entendendo, de iniciação. Isso tudo é bobagem. O negócio é ser prático, objetivo, e entrar em contato com o amparador e com o assistido. E a gente pode dizer que quem implementou isso inicialmente foram os serenões, professor? Tudo, essas novidades todas que a gente fala aqui, tudo é de serenão. TENEPS, OFIEX, estado vibracional, essa coisa toda. Sim. O Cro-Magnon ainda não sabia mexer com o estado vibracional. Ele tinha dificuldade. Porque ele nem pensava nisso. Porque então não houve assim um desenvolvimento da TENEPS, começou como algo rústico e depois foi se ampliando. É algo que já nasceu... Já foi, houve o desenvolvimento devido ao processo da intermissão, né? O povo dessoma e fica lúcido e começa a conversar, né? As consciências têm intercâmbio entre si. Isso evoluiu muito extrafisicamente. Agora, o negócio não pingava aqui, não aparecia aqui, não disseminava aqui, não propagava aqui. Agora, com o curso em termos de não, agora já está numa hora, o povo já vai entender isso, vamos entrar. O problema todo é o seguinte, o estado vibracional, TENEPS e OFIEX, tem um processo caprichoso, difícil, que é fácil demais. Você fala, ninguém dá valor para isso.